Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu queria pedir para o irmão Rony iniciar aqui com um videozinho. Logo em seguida, eu inicio. Qual a sua profissão? Eu sou médica. De qual área? Saúde mental, estou me pós-graduando em psiquiatria. Qual foi o tema do seu TCC? A importância de ter fé e espiritualidade. Fé e espiritualidade? Isso. Tive um pai que tinha muita fé, passou por muitos problemas de saúde, viveu muito tempo porque acreditava muito nisso, era uma pessoa com um senso de propósito muito grande. E aí meu TCC foi sobre a importância da espiritualidade em pacientes que enfrentam a hemodiálise, com doença renal crônica. Como que a medicina conecta com a fé? Os dois sempre andaram juntos, quem separa é a gente. A fé ela não anula o tratamento médico, mas ela entra como um fator de adição, de proteção de saúde emocional. Para finalizar, o que você pode dizer para quem está pensando em desistir da vida? Não desista, tem gente precisando de você. Você pode contar com uma rede de apoio, com outras pessoas que talvez nem passe pela cabeça agora, E há muito que ser feito. Você só não pode desistir. Então é com esse videozinho da doutora Babi. Ela é médica pós-graduada em saúde mental, em psiquiatria, E aí ela define a importância de ter fé e espiritualidade. Ela acredita que a medicina e a fé sempre andaram juntas. Quando a fé é vivida de forma saudável, ela ajuda o coração a não viver no estresse, no sistema de alerta, A fé é um fator de proteção muscular espiritual. Depois, se alguém tiver interesse, eu passo o Instagram certinho dela para vocês poderem ouvir mais coisas que ela coloca ali. Hoje nós vamos refletir sobre um tema profundamente humano, espiritual, que é a fé. Algum tempo atrás eu fiz uma palestra sobre a fé inabalável, que não é muito diferente do tema que eu propus aqui, Só que eu fui intuída a falar mais especificamente sobre a fé, Aquela fé que é voltada mais para dentro de cada um de nós. Então, falar de fé é falar de algo que em algum momento da vida todos nós já sentimos, mesmo que de uma forma diferente. A fé, ela aparece quando estamos diante de uma dificuldade, quando buscamos sentido para o que estamos vivendo, ou até mesmo quando simplesmente desejamos acreditar que dias melhores virão. A fé é uma das experiências mais profundas da existência humana. Ela está presente em diferentes culturas, religiões, filosofias, mas vai muito além de uma crença superficial. A fé é uma força interior, uma força que sustenta, que acalma, que orienta. De forma simples, podemos dizer que a fé é a capacidade de acreditar naquilo que não vemos com os olhos, mas que sentimos com o coração. É uma convicção íntima de que existe algo maior conduzido à vida. Mas dentro da visão espírita, essa compreensão se amplia. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos convida a refletir sobre um tipo muito especial de fé, que é a fé raciocinada. Kardec nos traz uma frase muito conhecida e profunda, como foi lida agora há pouco pelo nosso irmão no Evangelho. A fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase nos convida a um novo olhar. O Espiritismo não nos pede uma fé cega.
não nos pede que apenas acreditemos sem compreender. Pelo contrário, ela nos convida a estudar, a refletir, a questionar e, a partir disso, construir uma fé consciente. A fé raciocinada é aquela que dialoga com a razão. Ela se fortalece pelo conhecimento, pela experiência e pela vivência espiritual. Quando começamos a compreender as leis que regem a vida, nossa fé deixa de ser apenas esperança e passa a ser compreensão. E quais são essas leis? A doutrina espírita nos apresenta princípios fundamentais, como a lei de causa e efeito, a reencarnação, a evolução espiritual. Quando compreendemos que somos espíritos em constante evolução, percebemos que a vida não acontece por acaso. Nada é aleatório. Cada experiência tem um propósito. Cada desafio traz um aprendizado. No Evangelho segundo o Espiritismo, também organizado por Allan Kardec, encontramos uma reflexão muito importante sobre a fé. A fé cega é aquela que não questiona, que não compreende, que apenas aceita. Já a fé raciocinada é aquela que se apoia na lógica, na razão e no entendimento das leis divinas. E essa fé, a fé raciocinada, que se torna firme, estável e inabalável, porque ela não depende das circunstâncias externas, ela nasce de dentro, e é justamente dos momentos difíceis que essa fé se torna ainda mais necessária. A relação entre a fé e sofrimento é algo muito presente na nossa vida. Muitas vezes é na dor que a fé desperta. Quando enfrentamos perdas, doenças, frustrações ou crises, percebemos nossas limitações. Percebemos que não temos controle sobre tudo. E nesse momento, algo de dentro se abre. A dor nos faz parar, nos faz refletir, nos faz buscar sentido. E é nesse espaço que a fé encontra lugar. Mas é importante compreender algo muito significativo. A fé, ela não elimina a dor. Ela transforma a forma como vivemos essa dor. Dentro da visão espírita, o sofrimento não é castigo. Ela é oportunidade de aprendizado. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a compreensão de que as dificuldades fazem parte do processo evolutivo do nosso espírito. Elas podem estar relacionadas às nossas escolhas, ao nosso passado espiritual, ou a experiências necessárias para o nosso crescimento. E a fé, nesse contexto, nos ajuda a desenvolver virtudes importantes, como a paciência, a resignação, a esperança, a confiança. Mas há um ponto essencial que precisamos refletir. A fé não deve nascer apenas na dor. O ideal é que ela seja construída todos os dias. Nos momentos bons, quando tudo está bem, muitas vezes nós esquecemos de cultivar a fé. Mas é justamente nesses momentos que devemos fortalecê-la. Porque quando a dificuldade chega, e ela sempre chega, em algum momento, já estaremos mais preparados emocional e espiritualmente. A fé, então, deixa de ser um apoio emergencial e passa a ser uma base constante na nossa vida. E como cultivamos a fé no dia a dia? A fé não está apenas nos momentos de oração e nos espaços religiosos. Ela se manifesta nas atitudes simples. Quando confiamos que algo vai dar certo, quando mantemos a esperança, quando fazemos o bem sem esperar retorno, quando exercitamos a paciência, quando escolhemos o amor diante das dificuldades. A fé se revela muito mais nas nossas atitudes
do que nas nossas palavras. E aqui chegamos a um ponto fundamental dentro da visão espírita. A fé verdadeira é aquela que transforma. Ela não se limita ao pensamento, ela se expressa na vida. Seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, compreendemos que a fé precisa se traduzir em ações. Amar o próximo, perdoar, praticar a caridade, ser compassivo. Esses são os verdadeiros sinais de uma fé viva. No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos também a ideia de que a fé sincera e ativa é capaz de realizar transformações profundas no ser humano. Não no sentido de milagres externos, mas de transformações interior. A fé modifica a forma como vemos a vida. E ao mudar o nosso olhar, muda também a nossa forma de viver. Além disso, a fé tem um impacto direto na nossa saúde emocional. Quando cultivamos a fé, sentimos mais paz, mais equilíbrio, mais confiança. Ela nos ajuda a lidar com a ansiedade, com o medo, com as incertezas. Porque, no fundo, a fé nos lembra de algo muito essencial. Nós não estamos sozinhos. Existe uma inteligência maior, uma força maior, um amor maior conduzindo a vida. E para ilustrar isso, trago uma pequena reflexão. Conta-se que um homem caminhava por um deserto. Em determinado momento, olhou para trás e viu apenas um par de pegadas nos trechos mais difíceis que ele passou pela sua vida. Então, ele levantou os olhos aos céus e exclamou a Deus: por que nos momentos mais difíceis o Senhor me deixou sozinho? E a resposta veio: meu filho, nesses momentos fui eu que te carreguei no colo. Essa história simples nos traz uma verdade profunda. Mesmo quando não percebemos, estamos sendo amparados. Para encerrarmos nossa reflexão, podemos compreender que a fé é como uma luz interior, uma luz que não depende do que está fora, uma luz que permanece acesa mesmo nas noites mais escuras. A fé não é apenas acreditar, é sentir, é compreender, é viver, é confiar que existe um propósito maior, mesmo quando não o entendemos. É caminhar com serenidade, mesmo sem enxergar todo o caminho. E, acima de tudo, é ter a certeza silenciosa de que nunca estamos sozinhos. Recentemente, ao retornar de uma missão espacial ao redor da Lua, o astronauta Victor Glover compartilhou uma reflexão muito profunda sobre a experiência de olhar a Terra sobre o espaço. Ele descreveu a Terra como um ponto frágil, belo e interconectado, e destacou como, diante da imensidão do universo, aquilo que realmente importa é o amor, a conexão e o cuidado uns com os outros. Disse que sua fé em Deus aumentou após a viagem, ao ver tudo o que presenciou no espaço. Sua visão espiritual ampliou e fortaleceu sua fé em Deus. Sua fala não foi apenas científica, foi profundamente espiritual. Ao contemplar o universo, ele não trouxe respostas técnicas, mas um sentimento de reverência, humildade e conexão com algo maior. E isso nos faz refletir. Mesmo com todo o avanço da ciência, o ser humano continua buscando sentido, conexão e transcendência. A fé, nesse contexto, não se opõe ao conhecimento, ela o completa. Ela nos lembra que, por trás de toda a imensidão do universo, existe uma harmonia, uma inteligência, um propósito.
Assim, seja olhando para dentro de nós ou olhando para o infinito dos cosmos, a fé continua sendo essa luz silenciosa que nos conecta à vida, ao amor e ao sentido da existência. E para finalizar, que possamos cultivar uma fé cada vez mais consciente, mais raciocinada, mas acima de tudo uma fé vivida, e que mesmo quando não enxergarmos o caminho, possamos confiar que estamos sendo guiados. Eu quis novamente pedir licença ao irmão Teodoro para que comunicasse à nossa equipe espiritual que eu manifestei a vontade novamente, a intuição de fazer essa palestra sobre a fé, porque tem me tocado muito como as pessoas têm lidado no que diz respeito à fé, né? Como eu disse aqui no texto, a fé, eu acho que ela tem que ser vivenciada dia a dia, não apenas quando ficamos doentes, quando um filho fica doente, como uma mãe fica doente, ou qualquer outra pessoa do nosso convívio, ou porque eu preciso de um auxílio no meu trabalho, ou enfim. Eu acho que é uma coisa muito maior que isso. A fé, ela tem que ser conquistada. E a partir do momento que a gente sente essa fé dentro, que é dentro da gente que ela vem, não, ou seja, você não sente a fé de fora para dentro, é de dentro para fora. E quando acontece isso, parece que tudo flui. Parece que as coisas, você sabe que através da justiça divina e com o tempo você vai alcançar qualquer coisa que seja imaginável. Apenas você acreditar na sua fé. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Então, busquem a fé dentro de vocês, acreditem no potencial da fé de vocês. Difícil eu falar isso hoje. 2 meses que a minha mãe partiu. E eu acho que um dos maiores legados que ela deixou para mim e para minha irmã foi justamente essa, a fé. Coincidentemente não, porque não existe coincidências, essa palestra foi justamente hoje. Então, eu acho que esse foi o maior legado que ela deixou para nós, e eu espero poder fazer de melhor forma possível, transmitir essa fé que existe dentro de mim. Obrigada.